No coração de cada religião, encontramos símbolos de poder, de luz, de vida. Mas, no centro do cristianismo, ergue-se um símbolo que para o mundo antigo era o epítome da vergonha, da tortura e da morte: a cruz. São Paulo apóstolo compreendeu perfeitamente este paradoxo quando escreveu que a pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, é força de Deus. Como pode a fé cristã ter transformado o mais brutal dos castigos no mais sublime dos símbolos? Para um cidadão romano do primeiro século, a cruz não era um símbolo abstrato, era uma realidade horrível, reservada aos piores criminosos, escravos e rebeldes. Era uma morte lenta, humilhante e agonizante, projetada para ser um espetáculo de terror, um aviso do poder de Roma. Usar uma cruz como adorno seria tão chocante como usar uma miniatura de uma cadeira elétrica ou de uma guilhotina hoje. Era o símbolo máximo do fracasso. A transformação deste símbolo de vergonha em símbolo de glória é a maior alquimia divina da história. E ela acontece por uma única razão, por causa daquele que foi nela pregado, Jesus Cristo. Na cruz, os primeiros cristãos não viram o fim de um homem, mas o ponto culminante do amor de Deus. Eles compreenderam que Jesus, ao aceitar voluntariamente a morte mais humilhante, estava a esvaziar a morte do seu poder, a absorver todo o mal, o pecado e o sofrimento do mundo no seu sagrado coração. Assim, os olhos da fé começaram a ver a cruz de uma nova maneira. Não era um patíbulo de derrota, mas o trono do verdadeiro rei. Um rei que não reina pela força, mas pelo sacrifício. Não com uma coroa de ouro, mas com uma coroa de espinhos. Não com um cetro de poder, mas com os braços abertos para abraçar e perdoar toda a humanidade. A inscrição de Pilatos, rei dos judeus, colocado como escárnio, tornou-se para a fé uma proclamação da verdade. Na cruz, Jesus reina através do amor que vai até o fim. É por isso que nós, cristãos, veneramos a cruz. Não adoramos o sofrimento pelo sofrimento. Adoramos o amor que se manifestou no sofrimento. Cada vez que olhamos para um crucifixo, não vemos apenas a memória de um evento terrível, mas o sinal da nossa salvação. Vemos o preço do nosso resgate e a prova do amor infinito de Deus. A cruz é a árvore da qual brotou a nossa vida, o lugar da maior aparente derrota humana que se tornou, pela ressurreição de Jesus, o selo da nossa vitória eterna. 2000 anos separam-nos dos eventos da Sexta-feira Santa. Como podemos nós hoje entrar verdadeiramente no drama da paixão? Como podemos estar ao lado de Jesus no seu caminho para o Calvário? A resposta da tradição da Igreja é uma das suas devoções mais antigas e comoventes: a Via Sacra, ou o Caminho da Cruz. Não é uma mera recordação histórica, mas uma peregrinação espiritual que nos convida a colocar os nossos próprios pés nas pegadas ensanguentadas do nosso Salvador. Esta devoção nasceu do desejo dos primeiros cristãos em Jerusalém de refazerem fisicamente o caminho que Jesus percorreu desde o pretório de Pilatos até o Gólgota. Eram peregrinos a caminhar pela própria terra santificada pelo sofrimento do Senhor. A partir do século XIV, os franciscanos, como guardiões dos lugares santos, começaram a estruturar esta prática. Foram eles que, em grande parte, popularizaram a Via Sacra na Europa, permitindo que os fiéis que não podiam viajar até a Terra Santa pudessem fazer esta mesma peregrinação nas suas próprias paróquias. Tradicionalmente, a Via Sacra é uma jornada em 14 passos, ou estações. Cada estação é uma paragem para meditar num momento específico do caminho de Jesus. A sua condenação, o encontro com a sua mãe, as suas quedas, a ajuda de Simão de Cirene, o consolo de Verônica, a sua crucifixação e, finalmente, o seu sepultamento. É uma oração que envolve todo o nosso ser,
Caminhamos, ajoelhamos, olhamos para a imagem da estação, ouvimos a meditação e respondemos em oração. O objetivo da Via Sacra, no entanto, vai muito além de sentir pena de Jesus. É um convite à participação mística. Em cada estação, somos chamados a ver as nossas próprias vidas refletidas. Nas quedas de Jesus, vemos as nossas próprias quedas no pecado. Na ajuda de Simão, vemos a importância de ajudarmos os outros a carregar as suas cruzes. Em Verônica, aprendemos o valor dos pequenos atos de compaixão. A Via Sacra ajuda-nos a compreender que foi por nós, pessoalmente, que Jesus carregou aquela cruz. A Via Sacra é, em última análise, uma imagem da própria vida cristã. Ensina-nos que ser discípulo de Cristo é caminhar no caminho da cruz. Convida-nos a pegar nas nossas próprias cruzes, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, e a uni-las à cruz redentora do nosso Salvador. É a forma bela e tradicional da Igreja garantir que o caminho que Jesus percorreu até o Calvário nunca seja esquecido, mas se torne um caminho que podemos percorrer com Ele, aqui e agora. Quando questionado, quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma das parábolas mais amadas e poderosas, a do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Foi assaltado, espancado e deixado meio morto na beira do caminho. Um sacerdote e um levita, figuras religiosas, viram-no e passaram ao largo. Mas um samaritano, um estrangeiro desprezado, ao vê-lo, encheu-se de compaixão, cuidou das suas feridas e salvou-o. Os padres da Igreja viram nesta parábola uma profunda alegoria da história da salvação. O homem que desce de Jerusalém para Jericó, o mundo caído, representa cada um de nós, a humanidade inteira. Os ladrões são as forças do mal, o pecado original, que nos assaltam, nos despem da graça divina e nos deixam feridos, meio mortos, incapazes de nos levantarmos e de nos salvarmos por nós mesmos. O sacerdote e o levita, que passam ao largo, não são necessariamente homens maus. Eles representam a antiga lei e os profetas do Antigo Testamento. Eles podem diagnosticar a nossa condição de pecado, podem ver a nossa ferida, podem apontar o caminho certo, mas não possuem em si mesmos o poder de nos curar. A lei pode mostrar-nos que estamos feridos, mas não pode sarar as nossas feridas. Eles veem a nossa miséria, mas são incapazes de nos resgatar. E então surge o bom samaritano. E quem é este estrangeiro que vem de uma terra distante? É o próprio Jesus Cristo. Ele desce do céu, da sua glória, e ao ver a humanidade caída, não passa ao largo. Ele enche-se de compaixão, uma misericórdia visceral e divina. Ele aproxima-se de nós na nossa miséria, ajoelha-se no pó da nossa existência e trata das nossas feridas. Ele derrama o vinho do seu precioso sangue para nos purificar e o óleo do seu Santo Espírito para nos consolar. A parábola continua. O samaritano coloca o homem ferido na sua própria montaria, carregando seu fardo, uma imagem da cruz de Cristo, onde ele carregou os nossos pecados, e o leva para uma estalagem, que representa a Igreja. É na Igreja que Jesus nos deixa para continuarmos a nossa cura. As duas moedas que ele paga são o tesouro da sua palavra e dos seus sacramentos. A paixão de Cristo é, portanto, o ato supremo do bom samaritano, que não apenas cuida de nós, mas paga o preço total da nossa salvação com a sua própria vida. Para além dos 4 evangelhos, que são o fundamento inabalável da nossa fé, a história da Igreja está repleta de um tipo diferente de testemunho, o dos místicos. São almas a quem Deus, na sua misteriosa providência, concedeu uma graça especial, a de ver, com os olhos da alma, os eventos da vida de Cristo. As suas visões da paixão não são uma nova revelação, mas uma espécie de lente de aumento divina, que nos permite contemplar os detalhes e sentir as emoções do sacrifício de Jesus com uma intensidade avassaladora. Uma das mais famosas destas almas
é a beata Ana Catarina Emmerich, uma freira alemã do século XIX que carregou os estigmas da Paixão de Cristo. As suas visões, compiladas no livro A Dolorosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, são conhecidas pela sua incrível riqueza de detalhes. Ela descreveu a brutalidade da flagelação, o tipo de espinhos usados na coroa, o peso esmagador da cruz e o sofrimento físico de Jesus em cada passo do caminho com uma precisão quase forense, tornando a realidade da paixão dolorosamente tangível. Séculos antes, no século XIV, Santa Brígida da Suécia também recebeu revelações detalhadas da paixão. Enquanto as visões de Emmerich focavam muito no sofrimento físico, as de Santa Brígida muitas vezes revelavam o diálogo interior e o sofrimento emocional de Jesus e de Maria. As suas visões, que deram origem a devoções como as 15 orações de Santa Brígida, não eram apenas um relato do que aconteceu, mas uma lição sobre a profundidade do amor divino que motivou cada momento do sacrifício de Jesus. Por que é que Deus concede estas revelações privadas? A Igreja ensina que elas não acrescentam nada ao depósito da fé, que foi completado com os apóstolos. O seu propósito é ajudar-nos a viver a fé mais plenamente numa determinada época. Em tempos em que a nossa devoção se pode tornar fria ou rotineira, estas visões místicas funcionam como um choque divino, um lembrete vívido e emocional da realidade do amor de Jesus e do preço que ele pagou pela nossa salvação. Elas são um chamado à conversão do coração. Embora a maioria de nós não receba estas graças extraordinárias, podemos beneficiar imensamente delas. Ao ler os relatos desses místicos, somos convidados a emprestar os seus olhos para contemplar a paixão. Eles ajudam-nos a sair de uma leitura meramente histórica e a entrar em uma meditação com o coração. Estas histórias da alma são um dom para a Igreja, uma forma de cada geração poder estar aos pés da cruz não apenas com o seu próprio entendimento limitado, mas com a visão aprofundada daqueles a quem Jesus permitiu ver mais de perto. De todas as maravilhas da criação, poucas são tão misteriosas e unicamente humanas como as lágrimas. Os animais podem chorar de dor, mas apenas os seres humanos derramam lágrimas de emoção. Longe de serem um sinal de fraqueza, as lágrimas são uma linguagem sagrada da alma. Uma forma de o coração falar quando as palavras se tornam insuficientes. E em nenhum lugar, essa linguagem é mais eloquente do que na história da paixão de Jesus. Contemplemos as lágrimas de Pedro, o apóstolo que prometeu morrer por Jesus, mas que por medo o negou 3 vezes. O Evangelho diz que depois da terceira negação, o galo cantou e Jesus volveu-se e fixou os olhos em Pedro. Aquele olhar, não de condenação, mas de amor ferido, despedaçou o orgulho de Pedro. Ele saiu e chorou amargamente. Foram as lágrimas santas do arrependimento, um batismo de dor que lavou a sua culpa e o preparou para ser a rocha da Igreja. Depois há as lágrimas de Maria Madalena, a mulher de quem Jesus expulsou 7 demônios e que se tornou a sua seguidora mais devota. Ela chorou aos pés de Jesus na casa do fariseu e agora chora junto ao túmulo vazio na manhã de Páscoa. As suas não são lágrimas de culpa, mas de um amor desesperado e de saudade. São as lágrimas de uma alma que encontrou tudo em Jesus e que agora sente que perdeu tudo. São as lágrimas santas da devoção, de um coração que não pode viver sem o seu Senhor. Acima de todas, porém, estão as lágrimas da Virgem Maria. De pé, junto à cruz, o seu sofrimento era um oceano sem fundo. O seu coração estava sendo trespassado pela espada de dor, como o profeta Simeão previra. As suas lágrimas não eram de desespero nem de revolta, mas de uma dor silenciosa e forte. Eram as lágrimas da mãe, perfeitamente unidas ao sacrifício do filho. São as lágrimas mais santas da história, pois nascem do amor mais puro e desinteressado, um amor que partilha e participa na própria obra da redenção de Jesus. Os padres da Igreja chamaram a isto o donum lacrimarum, o dom das lágrimas.
É a graça de sermos tão tocados pelo amor e sofrimento de Cristo por nós, que os nossos corações se enternecem e respondem com lágrimas. Lágrimas de compulsão pelos nossos pecados que o pregaram na cruz e lágrimas de compaixão pela sua dor. Esta maravilha da criação, a lágrima, torna-se uma ferramenta sagrada que purifica a alma e nos aproxima daquele que chorou sobre Jerusalém e que na cruz chorou por nós. A nossa fé não é um mito. Ela está enraizada em eventos reais que aconteceram em lugares reais. E nenhum caminho na face da terra é mais sagrado e carregado de significado do que uma série de ruas estreitas na cidade velha de Jerusalém. A Via Dolorosa, o caminho do sofrimento. Este não é um mero ponto turístico. É o chão consagrado pelas pegadas de Jesus, manchado pelo seu sangue e testemunha do seu último ato de amor antes da crucifixão. A jornada começa no local tradicional do pretório de Pôncio Pilatos, onde Jesus foi julgado, açoitado e condenado à morte. Hoje, os peregrinos podem ver o Litóstrotos, um pavimento de pedra da era romana, onde os soldados zombaram de Cristo, coroando-o com espinhos e aclamando-o como um rei de escárnio. É neste lugar de humilhação que Jesus recebe a cruz sobre os seus ombros feridos, e o caminho para o Calvário tem o seu início. A Via Dolorosa serpenteia pelo coração da movimentada cidade velha de Jerusalém. Hoje, como naquele tempo, as ruas são estreitas, cheias de comerciantes, ruídos e da agitação da vida cotidiana. Este cenário ensina-nos algo profundo. A paixão de Jesus não aconteceu num palco isolado. Ele carregou a sua cruz no meio da indiferença de muitos, da curiosidade de alguns e da hostilidade de outros. Ao longo deste caminho, a tradição marca os lugares das suas quedas, do encontro com a sua mãe e da ajuda de Simão de Cirene. O caminho termina no lugar mais sagrado da cristandade, a Igreja do Santo Sepulcro. Esta basílica maciça foi construída para abranger os dois locais mais importantes da paixão, o Gólgota, ou Calvário, o pequeno monte rochoso onde Jesus foi crucificado, e o próprio túmulo onde o seu corpo foi sepultado. O peregrino sobe uma escadaria íngreme para chegar ao local da crucifixão e depois desce para a rotunda, onde se encontra o túmulo vazio. As pedras da Via Dolorosa e da Igreja do Santo Sepulcro são mais do que artefatos históricos. São testemunhas silenciosas do maior ato de amor que o mundo já conheceu. Percorrer este caminho, seja fisicamente em Jerusalém ou espiritualmente na oração, é recordar que a nossa salvação foi conquistada num pedaço específico de terra. É o lugar onde o sofrimento de Jesus santificou o próprio chão, o ponto de encontro onde o céu e a terra se uniram na paixão e morte do nosso Senhor. Se a via sacra é a ferramenta que nos permite caminhar com Jesus, existe outra devoção antiga que nos permite entrar no próprio coração do seu sacrifício. É a meditação sobre as 5 chagas santas, as feridas nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado. A tradição da Igreja e a vida dos santos ensinam-nos que estas 5 chagas não são apenas sinais de sofrimento, mas 5 portas abertas, 5 fontes de misericórdia através das quais podemos tocar e compreender a profundidade do amor de Deus. Contemplemos primeiro as mãos de Jesus, as mesmas mãos que abençoaram as crianças, que curaram os cegos e os leprosos, que multiplicaram os pães para a multidão faminta. Na paixão, estas mãos que só fizeram o bem são brutalmente trespassadas por tregos. Meditar nas chagas das mãos de Cristo é confrontarmos-nos com as nossas próprias ações pecaminosas, as nossas mãos sujas. É compreender que o amor de Deus se deixou pregar e imobilizar para nos libertar das nossas más obras. Depois, olhemos para os pés de Jesus. Os pés do mensageiro da Boa Nova, que caminharam quilômetros sem conta por estradas poeirentas para levar a esperança aos desesperados.
os pés que caminharam sobre as águas para fortalecer a fé dos seus discípulos. Na cruz, estes pés missionários são também pregados, fixados à madeira. Meditar nas chagas dos pés de Cristo é pensar em todos os caminhos errados que tomamos e no amor de um Deus que se deixou prender para esperar pacientemente pelo nosso regresso a Ele. Finalmente, a ferida mais profunda, a chaga do lado, aberta pela lança do soldado quando Jesus já estava morto. Desta ferida, diz o Evangelho, jorrou sangue e água. Os padres da igreja viram neste ato o nascimento da própria igreja e dos sacramentos, a água do batismo, que nos purifica, e o sangue da Eucaristia, que nos alimenta. A chaga do lado é a porta aberta para o Sagrado Coração de Jesus, uma fonte inesgotável de misericórdia, o símbolo último do seu amor total que se deu a nós até a última gota. As 5 chagas não são lembranças mórbidas de tortura, são, como lhes chamaram os santos, refúgios seguros para a alma. Em tempos de tentação, de medo ou de desespero, a meditação nestas chagas torna-se uma ferramenta poderosa. Ao entrarmos espiritualmente nas chagas de Cristo, encontramos o perdão para o nosso passado, a força para o nosso presente e a esperança para o nosso futuro. Elas são a prova indelével de que o amor de Jesus é mais forte que o pecado e que a morte. Para nos aproximarmos do mistério da paixão, não basta compreender os eventos, somos convidados a sentir com o coração. E a tradição ensina-nos que a melhor guia para este caminho de compaixão é a própria mãe de Jesus, Maria. 2 das maiores obras de arte da civilização cristã, uma em música e outra em escultura, não tentam explicar a paixão, mas sim colocar-nos ao lado dela, aos pés da cruz. O hino Stabat Mater e a Pietà, de Miguel Ângelo. Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Estava a mãe dolorosa, junto à cruz, lacrimosa, enquanto o filho pendia. Assim começa um dos mais comoventes hinos medievais. O Stabat Mater é uma meditação poética sobre as 7 dores de Maria. O seu objetivo não é apenas descrever a sua dor, mas levar-nos a pedir-lhe: ó Mãe, fonte de amor, faz-me sentir a força da tua dor para que eu chore contigo. É um convite para que o nosso coração de pedra se comova e partilhe do sofrimento redentor de Cristo. Se o Stabat Mater é o som da dor de Maria, a Pietà de Miguel Ângelo é a sua imagem silenciosa e eterna. Na Basílica de São Pedro, vemos o corpo sem vida de Jesus com 33 anos, a repousar no regaço da sua mãe, cujo rosto é o de uma jovem, serena na sua dor imensurável. Não há desespero no seu rosto, mas uma aceitação profunda e uma ternura infinita. Miguel Ângelo não esculpiu apenas uma cena de morte. Ele esculpiu o amor incondicional que acolhe o sacrifício do Filho de Deus. Tanto o hino quanto a escultura realizam o mesmo milagre artístico e espiritual. Eles revelam uma beleza sublime no coração do maior dos sofrimentos. Esta não é a beleza da perfeição física, mas a beleza do amor que permanece fiel na provação. Ao contemplar estas obras, aprendemos que a dor de Maria não foi uma dor de desespero, mas uma dor trespassada pela fé e pelo amor. É este amor que torna o seu sofrimento belo e fecundo, uma participação única na obra da redenção de Jesus. Ouvir o Stabat Mater ou contemplar a Pietà são em si mesmos atos de oração. São ferramentas que a beleza da fé nos oferece para nos tirar da indiferença. Elas nos convidam a sair do nosso papel de meros espectadores da paixão e entrar na cena, ao lado de Maria. Ao partilharmos um pouco da sua dor, os nossos corações se abrem a uma compaixão mais profunda e a um amor mais grato pelo seu Filho, Jesus Cristo, que sofreu e morreu por cada um de nós.
Como é que os primeiros cristãos, os padres da Igreja, que viviam num mundo que ainda se lembrava da crucificação como um castigo horrível, ousaram falar da cruz como uma glória? A resposta é que, guiados pelo Espírito Santo, eles aprenderam a olhar para a paixão, não com os olhos do mundo, que viam apenas tragédia, mas com os olhos da fé, que viam o cumprimento do plano de Deus. Para eles, a cruz não era o fim de Cristo, mas o início do seu triunfo. Homens como Santo Agostinho e São Leão Magno ensinaram à Igreja a ver a cruz como o verdadeiro trono real de Jesus. Eles explicaram que, tal como o primeiro Adão desobedeceu junto a uma árvore no Jardim do Éden, o novo Adão, Cristo, obedeceu até a morte numa árvore, a cruz. Eles viam a cruz como o púlpito do maior pregador, o altar do sacrifício perfeito e, acima de tudo, o trono de onde o nosso Rei reina, não pela força, mas pelo amor que se entrega. São Leão Magno, num dos seus famosos sermões, reflete sobre este paradoxo da exaltação na humilhação. Ele explica que foi precisamente ao descer à profundidade da humilhação humana, ao ser traído, escarnecido e executado, que Cristo destruiu o poder do orgulho e da morte. A sua maior fraqueza aparente foi a sua maior demonstração de poder divino. A cruz, portanto, não é um símbolo de derrota, mas a escada pela qual Jesus desceu para nos resgatar e nos elevar com ele para o céu. Esta sabedoria patrística está perfeitamente capturada num antigo hino da Igreja, o Vexilla Regis, que canta Requinavit a ligno Deus. Reinou a partir da madeira, da cruz. Os padres compreenderam que o reinado de Cristo não é como os reinos deste mundo. O seu poder é a misericórdia, a sua lei é o amor. O seu exército são os santos e os mártires, e o seu trono é a cruz. É deste trono que ele atrai todos os corações a si, oferecendo perdão aos pecadores e a promessa do paraíso ao ladrão arrependido. A sabedoria dos padres da Igreja convida-nos a mudar o nosso olhar sobre a paixão. Quando contemplamos a cruz, eles pedem-nos para não vermos apenas um homem a sofrer, mas para vermos o nosso Deus e Rei no ato de nos salvar. É um convite a olhar para a coroa de espinhos e ver a verdadeira coroa da realeza. A olhar para os pregos e ver os laços de amor que nos prendem a Ele. A olhar para o seu lado aberto e ver a porta para o seu reino. A cruz, ensinam os padres, é o lugar onde o amor de Jesus triunfa e reina para sempre. Desde a queda de Adão, a história da salvação tem sido uma história de alianças, seladas com sacrifícios. No Antigo Testamento, vemos Abel a oferecer os primogênitos do seu rebanho, Noé a construir um altar após o dilúvio e Abraão a sua aliança com Deus. E, acima de tudo, vemos o sacrifício do Cordeiro Pascal, cujo sangue nas portas protegeu Israel da morte no Egito. Todos estes sacrifícios, no entanto, eram imperfeitos e temporários. Eram uma sombra, uma prefiguração de um sacrifício único e definitivo que estava para vir. Quando João Batista viu Jesus a aproximar-se do Rio Jordão, ele proclamou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Com estas palavras, ele revelou a verdadeira identidade e missão de Cristo. Jesus é o Cordeiro Pascal perfeito. O seu sacrifício na cruz não é apenas mais um na longa linha de sacrifícios, mas o único que tem o poder não apenas de cobrir o pecado, mas de o apagar completamente. Na noite antes de morrer, na última ceia, Jesus antecipou sacramentalmente o seu sacrifício. Ele tomou o pão e o vinho e pronunciou as palavras que ecoam em cada missa.
Este é o meu corpo, que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Ele estava instituindo o sacramento que tornaria o seu sacrifício no Calvário presente para todas as gerações. No momento da morte de Jesus na cruz, o Evangelho de Mateus relata um evento cataclísmico. O véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo. Este véu separava o Santo dos Santos, a presença de Deus, do resto do templo. O seu rasgar não foi um acidente. Foi o sinal cósmico de que o sacrifício de Cristo tinha cumprido a sua missão. O sangue do Cordeiro tinha aberto um caminho. O acesso direto à presença de Deus já não estava restrito a um único sumo sacerdote uma vez por ano, mas estava agora aberto a toda a humanidade através de Jesus Cristo. A paixão de Cristo é, portanto, o clímax de toda a história da salvação. O seu sangue, derramado na cruz, não é apenas o fim trágico de uma vida, mas o selo da nova e eterna aliança. É o preço da nossa redenção, a prova do amor infinito de Deus e a tinta com que a nossa liberdade foi escrita. Cada Eucaristia que celebramos é a renovação desta aliança, o momento em que somos novamente lavados por este sangue e alimentados por este sacrifício, a fonte da nossa esperança e a garantia da nossa vida eterna.